ao interesse pelo border em si, teve algo que te despertou ou na sua Alguma história, experiência pessoal? um amigo, alguém que você vivenciou e falou assim, cara, eu vou me dedicar porque eu quero cuidar de pessoas que sofrem com isso. Mais próximos, assim, não. Mas de tanto eu ver isso. Porque a primeira motivação, na verdade, que eu tive foi de ver como eles são subdiagnosticados, né? Com Como certeza. eles só Isso. são realmente diagnosticados como transtorno de humor ou como algo ali mais uma percepção pessoal, TDAH, né? tem TDAH. muita gente que bota como TDAH, tem Exato. muita gente que bota como ciclotimia, tem muita gente que bota como transtorno de depressão recorrente, Uhum. né? É E impressionante. eles têm uma fadiga crônica mesmo, né? Então isso Uhum. acaba se refletindo e a pessoa acaba sendo diagnosticada assim, né? Um excesso de pensamentos, né? Isso. De Motivos, emoções, de né? Emoções mesmo. Mas eu percebia isso, né? Quanto eram subdiagnosticados e o quanto que, em muitos casos, não ter um diagnóstico acabava, devastava com a vida da Piorava, pessoa. né? Piorava, porque ela não entendia por que que isso acontecia tanto, né? E às vezes ia numa consulta, era muito rápida, em 2 minutos, tá, não sei o que, remédio, pô, eu não entendia o que que acontecia mesmo, né? Então, isso foi um fator determinante, né, para eu falar sobre o assunto. E outra também é essa estigmatização que fazem em cima, né, do transtorno. Que é essa questão de olhar de fora e não entender a intenção, muitas vezes. Então, essas foram as duas coisas que me fizeram falar mais sobre isso. E de tanto vê-los também, né? Porque no CAPS também tem muitos no CAPS. Quanto você acha que tem no CAPS, atendendo no CAPS, de uma população geral? Eu te dei até um dado errado, desculpa. Em ambulatório, geralmente o percentual é menor porque é subdiagnosticado, né? 10%. Quando você vai para uma internação, aumenta muito. Sim. E mesmo assim é subdiagnosticado. Ah, não, com certeza. Porque se entra lá como usuário de droga, aí fica como usuário de droga, não fica como Eles border. se veem dentro daquele aquáriozinho ali. Exatamente. Não consegue ter uma visão ampla. Mais ampla. Exatamente. E não chega às motivações. Motivação, Mas o que eu comecei a falar foi realmente por conta dessas duas Mas coisas, dentro né? do CAPS, assim, vamos supor, de 10 pacientes, quantos Ah. você imagina? Eu tô falando de forma empírica mesmo. Pelo menos traços em 3. Entendi. Pelo menos 3. Porque, é claro, que às vezes a pessoa que tem traço, ela até sofre mais. Com certeza, porque tem mais consciência. Exatamente. E sofre Consegue mais. olhar, Uhum. tem a Tem mais percepção. consciência. E outra, às vezes também não consegue entender o que se passa, porque não encaixa, né? Em todos os Exatamente. critérios, né? Mas a gente sabe que o diagnóstico às vezes tem que ser feito não de forma só categorial, né? Mas às vezes considerando toda a dimensão ali do ambiente, a evolução ao longo do tempo também, né? Uhum. Mas essas são questões aí importantes. E não teve nenhum amigo, nenhuma amiga? Eu tive Amigos, uma acho que amiga que me motivou mesmo, assim, É? a estudar o Border. borderline. né? Porque eu passei na faculdade e não foi dito nada. Ninguém abriu a Eu também não. boca. E na Nunca ouvi psicologia Você, quase nem se e fala você se na formou há pouco faculdade. tempo. Agora você imagina em 1980. E 8, entendeu? Então, assim, não se falou, era zero. E aí eu tinha uma amiga que eu gosto demais dela até hoje, mas ela sempre era assim, aquela amiga que estava super bem, quando estava fofa, era foférrima, mas não era assim, era mais descolada da gente, era mais divertida, e de repente ela sumia. Aí a gente, onde está fulana? Aí todo mundo deve estar com o amor da vida. Porque o amor da vida, assim, Motivava. naquele momento, eu me lembro que uma vez ela começou a namorar um surfista, ela nunca tinha ido à praia. Ela virou surfista, ela botou o cabelo nas mechas, desbotava com água oxigenada, e ela virava, só falava gíria de surfista. A gente falou, gente, ela tá na praia. Ela cicla na personalidade. Olha lá. E elas falavam, vocês têm que pegar onda. Aí chegava pra gente, quando encontrava, vocês têm que pegar onda, porque não sei o que, ela É não pode ter libertador. saúde mental. Aí tá, eu falei, tá bom, Vicky, de boa, tá. Aí, daqui a pouco ela sumia. Voltou uma vez, ela começou a namorar um pastor, crente, ela leu a Bíblia de cabo a rabo, ela sabia mais a Bíblia do que ele. Ela falava, João, ponto, não sei o que, não sei o que. Eu olhei Foca assim, mesmo. eu falei, não, amiga, eu tô achando lindo, assim, que eu acho que a Bíblia todo mundo devia ler. Mas, assim, você não pode sair empurrando versículos na cara como se você estivesse jogando uma pedra. A gente não evangeliza ninguém com violência. Não, porque as pessoas têm que saber a verdade, tá? Aí tinha uma outra amiga que falava assim, deixa, isso vai durar o tempo que durar esse namorado. E aí ela ia passando, era por ondas mesmo.
Até que chegou uma época que ela ficou sozinha e ela começou a ameaçar o ex-namorado, que a gente conhecia, uma pessoa legal. E aí, num dia de Natal, na véspera de Natal, ela resolveu, já estava separada desse namorado há um tempo, resolveu levar um presente na casa dele. E claro, ele já estava com outra namorada, ele sabia, ela já tinha aprontado 1001 escândalos. Ele falou, não sobe, falou pro porteiro, né? Ela pegou o carro e entrou pela portaria. Né? E aí eu fui rever essa minha amiga depois de um tempo sumida. E aí foi nesse dia que eu olhei, eu falei, e vi ela destroçada, tendo aquele ataque de fúria, 3 PM segurando, uma confusão. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, que absurdo, eu nunca tinha reparado. A Vitória é borderline. Porque tinha aquele envolvimento da amiga descolada, da amiga fofa, que quando você estava doente, levava bolinho, uma fazia ótima canjinha. companhia. Total. E aí, quando eu olhei aquele dia, eu falei assim, meu Deus, eu não tinha visto. Aí me deu aquela sensação de tipo, gente, eu fiquei brincando, né, com as outras meninas, tipo assim, e pronto, ela virou surfista, ó, e pronto, ela virou crente, né? Aí eu falei, caramba, eu vou estudar isso, né? Mas o border, ele precisa... Foi esse tipo de percepção que me veio.